assim, definitivamente, revendo esses dois trechinhos. A filosofia pode ser para tudo, até mesmo para transformar assassinos em juízes. Aí embaixo ele fala assim, instante em que o crime é racionalizado, ele opera como a própria razão. Mas o engraçado, né, que se a gente analisar bem, nesses regimes totalitários, né, que a gente vai tratar mais adiante, a gente está diante da falência da razão, ou seja, a quebra de todo o sistema metafísico que foi construído ao longo da história da filosofia está em decadência. Ou seja, não é propriamente dito a razão, mas uma espécie de sofismo que prolifera nesses ambientes que criam esses discursos dissonantes, né? Faz com que o crime seja racionalizado de tal forma, né? Por exemplo, você pode convencer uma pessoa a cometer um homicídio, mas isso não significa que o homicídio pode ser cometido. É um esquema estruturado, um discurso elaborado, né, sobre o homicídio conveniente. Que permite. Conveniente. Porque a questão metafísica, os valores transcendentes, não existe mais. Né? Perfeito. É o próprio homem que cria. Isso. Guilherme, fala muito assim, cara, não tiro uma vírgula do que você colocou, meu filho. E ainda trago mais, olha, isso que você trouxe entra muito no discurso do Camus do combate à pena de morte. Porque entra nisso que você está dizendo, quem serão os indivíduos que vão morrer na pena de morte? Porque se racionaliza a seguinte coisa, deveria-se ter a pena de morte. Mas quem é que vai condenar esse indivíduo? Quem é que vai morrer nesse sistema? Né? Por exemplo, quando você possibilita o policial de matar o bandido, aí a pessoa diz, bandido bom, olha a racionalização, bandido bom, bandido o quê? Morto. Só que o que acontece? Os efeitos colaterais. O que é efeitos colaterais? Quando o policial mata o inocente. E aí, o inocente acaba morrendo, por quê? Porque essa validação do bandido bom, bandido morto, ela acaba abrangendo para qualquer ato que possa vir a partir daquele instrumento do Estado que é racionalizado. Que a sua maior expressão é aquilo que nós tínhamos como projeto de lei, viu, Núbia? Que não deu certo, que era a questão do excludente de licitude, cara. É a racionalização da morte, da criminalidade, cara. Só que é uma criminalidade do Estado. Perceba, eu não estou dizendo que é o policial, já digo aqui que é o Estado. Que uma das funções do Estado é racionalizar as coisas de fato. Até mesmo a morte, Guilherme. Até mesmo a morte o Estado racionaliza. Se a gente, por exemplo, nós estamos quase com 700 mil mortos por Covid. E isso é racionalizado da pior forma possível, como se fosse uma coisa assim. E daí? Só lamento. Sim, por câncer, mais pessoas morrem, abre aspas, né? Uma fala aí de uma certa pessoa, né? Por problemas cardíacos, mais pessoas. Ou seja, as pessoas tentam trazer para uma relatividade a gravidade de crime que é você ser indiferente com os protocolos e com o cuidado contra a Covid, cara. Né? E pega muito disso que você está dizendo, Guilherme. Perfeito. Aí a gente começa... Guilherme, é aquela coisa assim, ó. A gente começa a perder o tecido democrático, cara. Nós estamos sob... Que é o que você disse. Que é essa espécie de idealismo que foi construído, que nós temos o ideal democrático, nós temos o ideal legislativo, nós temos tudo isso acontecendo, mas quando a gente começa a aprofundar na prática da vivência política, a gente começa a ver o que é frágil. Gente, eu não sei vocês, gente, mas o que o Barroso disse nesses dias foi muito grave, galera. A Dilma Rousseff foi impeachmentada não por causa de pedalada. Ela foi impeachmentada por falta de apoio político, que era uma coisa que nós já sabíamos, só que ali foi escancarado. Ali mostrou, sabe o que, Guilherme? Que o Supremo Tribunal Federal sabia de tudo, entendia tudo e deixou acontecer a coisa. Então, isso que você trouxe, Guilherme, é assim, é dinamite pura.
em cima dessa outra dinamite, que é o que o Camus está trazendo para nós aqui. Olha, nós não podemos. A Hannah Arendt ela fala de banalização. O Camus não usa essa palavra banalização, mas ele usa indiferença, que a gente pode colocar no mesmo patamar. Então, assim, a preocupação aqui é a questão da indiferença da vida dos indivíduos que fazem as revoluções, que fazem as construções, sejam elas políticas, democráticas e tal, enfim, a indiferença da vida desse indivíduo frente ao propósito, ao ideal. Ou seja, tudo vale por esse novo mundo, por esse mundo construído. É aquilo que eu estava falando dos justos que o Camus traz. Que mundo é esse que nós vamos construir matando crianças? Gente, que mundo é esse que nós vamos construir matando crianças, mulheres grávidas, idosos, inocentes? Que mundo é esse que nós vamos construir a partir disso? É o foco aqui dessa situação. No momento que a gente relativiza, só isso aí, Rafael. No momento que a gente relativiza e a gente coloca isso assim num reducionismo, gente, morreu a humanidade. Se você não sente mais nada com 700 mil mortos, ou quase isso, você não sente mais nada, cara. Entendeu? É esse ponto que o Camus que você leu aí, Guilherme, que a gente tem aqui como ponto de angústia, vamos dizer assim. Sabe? Diga, Rafael. Boa noite, gente. Boa noite. Pelo trabalho, pela recepção, aí acabou. Assim, em relação à fala do Guilherme, você pra caramba, e a sua também, Jefferson, no ponto que vocês falaram sobre, de certa forma, a utilização da razão, né, para aquilo que é conveniente para as pessoas, para o ideal ali, né? E eu não lembro qual é a parte do mito de Sísifo que ele fala sobre quando a razão vacila, sabe? Eu não lembro qual é o trecho agora, mas me veio na hora na cabeça isso, sabe? Porque é uma falha, né, do ser humano. Qualquer coisa, a barbárie tem uma face humana, né? Então eu acho que essa questão da razão, ela ser conveniente, aquilo que a pessoa acha, né, que o grupo pensa, tem muito essa questão de uma limitação da razão, sabe? Você pode usar a lógica para uma série de coisas que faça sentido, né? Mas vai chegar com um momento que ela vai se deparar com um limite, sabe? Esse limite é esse limite da conveniência, vamos dizer assim, né? É um relativismo, é um sofismo, não sei, né? Como que a gente pode falar o termo aí? Mas me parece que isso, me parece não, né? Eu ainda falo, né? É muito prejudicial isso. E em relação a uma certa discussão política, né, esse relativismo, fica parecendo que é uma coisa muito de time de futebol. Sabe? Sabe? Então, tipo assim, quando meu time toma uma goleada, teve um problema técnico, não sei o que lá, o jogador estava desfalcado. Aí quando o outro time toma uma goleada, não, o meu time é melhor, sabe? Então os méritos mudam, parece que é um jogo maleável, assim, né? Então a regra que vale para um não vale para outro. Fica uma coisa bem relativista, assim, né? Mas eu acho que é isso. Rafael, olha, a sua fala, a fala do Guilherme, a contribuição da Núbia, assim, gente, ó, eu não ganho nada com isso aqui, assim, né? Financeiramente, não vai alterar, assim, na questão acadêmica de currículo, vamos dizer assim, mas, gente, dá um gosto grande de ir trabalhar o Camus com vocês por causa disso, sabe? Porque é aquela coisa onde cada um vai sentir a leitura camisiana também, né, tá? O Guilherme trouxe contribuições valiosas, a Núbia trouxe também, e você, Rafael, também trouxe isso, sabe? E assim, chega a dar aquele arrepio, assim, quando eu vejo as conexões. E realmente, como você disse, não é você falando, é o Camus que traz a questão do vacilar da razão. E esse vacilar, muitas vezes, Rafael, é esse testar constante dos limites, cara.
por exemplo, dessa vez foi essa questão do nazismo, né? Mas quantas vezes o limite já extrapolou? Por exemplo, questão indígena. O que está sendo feito com muitos povos indígenas na floresta, cara, em regiões, em alguns estados, são coisas criminosas. Só que eles ultrapassaram o limite e não teve uma comoção popular nacional para tal coisa, então eles pensam que podemos esticar isso aí, podemos ir além, podemos racionalizar mais ainda, dizendo o quê? Que é para benefício da nação, na economia, no agronegócio, né? A nação vai ficar mais rica, eles sempre trazem uma racionalidade em cima daquilo que é feito, para justificar o quê? Esse romper dessa barreira, desse limite. Então, constantemente, nós estamos sendo testados, e aí vem o problema que o caminho nos traz, a questão da indiferença, cara. Quando o limite ele é rompido, e existe o silêncio das pessoas, ou a não ação dessas pessoas, essas pessoas estão cooptadas ao condicionamento. Entendeu? Estão cooptadas àquela sistematização que o Camus, como você colocou muito bem, fala desde o Midi Sísifo ao homem revoltado aqui. Então estão condicionados. Então o problema é esse, como o Guilherme leu aqui. Guilherme, repita para mim, por gentileza, rapidinho, porque eu não estou achando aqui. A parte que você leu agora há pouco. A parte que você leu agora há pouco. Lê aí para mim de novo, meu filho, eu não estou achando aqui. A filosofia pode servir para tudo, até mesmo para transformar assassinos em juízes. Aí teve uma outra parte que você... O homem pode refugiar-se em uma doutrina. A partir do instante em que o que é racionalizado, ele prospera como a própria razão. Só um instante, Guilherme. Tá aí, perfeito. Aí sabe o que acontece, Guilherme? Guilherme não, Rafael. Sabe o que acontece? Aí você vê pessoas defendendo absurdos em prol de uma ideologia, e quando você vê essa mesma pessoa defendendo esses absurdos, ele condena os absurdos do time de futebol que tu disse, da outra ideologia. O que a outra ideologia faz? A mesma coisa. Ela racionaliza o paredão, por exemplo, mas ela critica a desigualdade social, por exemplo, que o liberalismo traz de forma grave. Mas ali também, naquela ideologia, nós vamos ter desigualdade social e pior, vamos ter também a questão dos massacres, como você disse, das barbáries que também são humanas. Entendeu? Então, foi perfeito o que você colocou. Então a gente acaba tendo o oba-oba dos times de futebol, jogar para a torcida. Né? E aí a discussão... Diga. Perdão, eu não sei quem escreveu aqui no comentário alguma coisa atrás sobre a revolução dos bichos. Né? Foi, a Núbia escreveu. É isso. É exatamente isso. É isso. É se achar que o dono da fazenda é o inimigo e a hora que os animais estavam no poder, o porco é o inimigo. Cada hora um é o inimigo. Ninguém tem inimigo, né? É isso que o Camus traz para nós. E é por isso que o Camus vai ser julgado. Vai ser dito que o Sartre, na carta que ele vai escrever contra o Camus, né, assim, dando a resposta ao Camus, vai chamar o Camus de bela alma, como se fosse aquela alma pura, que não suja as mãos, que não vai mexer na terra, na sujeira, enfim. Eu não vou entrar na crítica em relação ao Sartre, porque vocês já sabem a minha visão. O Sartre é um cara que ele não se posicionou na resistência francesa, e o Camus sim meteu a mão na lama, e o Sartre é o cara que chama o Camus de bela alma, né? Ou seja, do cara que é incorruptível nesse ponto aí, né? De não sujar as mãos, de não matar o outro e tal. E os revolucionários, principalmente sejam eles burgueses ou revolucionários mesmo de esquerda, estão dispostos a isso. E aí o que acontece? Eu vou matar você, Rafael Petrucci, porque é conveniente, na minha ideologia, matar você pela minha causa. Aí vai o Rafael Petrucci: Jefferson, eu vou matar você porque é conveniente para mim matar você pela minha causa. E aí a gente entra numa guerra que não tem fim, e num modo operante que se repete, que na verdade, quando quem assume o poder, seja do lado A ou B, vai se tornar aquele opressor que ele lutou contra. Ponto.
É esse direcionamento que o Camilo está trazendo para nós, que você, Guilherme, leu mais uma vez aqui, que eu pedi que você colocasse aqui, que eu não estava achando, justamente isso, se refugiar numa ideologia. Gente, resumindo, sendo bem direto para vocês, é aquela coisa, eu vou entrar na ideologia porque eu vou poder me esconder na ideologia pelos crimes que eu vou cometer. Ou seja, é aquilo que tentam fazer, por exemplo, com o brilhante Ustra aqui no Brasil, na ditadura. Tentam fazer o quê, Guilherme? Ah, ele é um herói. Ele lutou pela democracia brasileira contra os comunistas. Aí, Guilherme, sabe o que aconteceu? Ele violentou pessoas na frente dos seus companheiros. Ele levou crianças para ver a mãe e o pai defecados e mijados de cela. E aí, para o cara que defende o Ustra, ele diz o quê? Que não se enfrenta terrorista com flores. Tem que se fazer isso mesmo. Olha a racionalização, a lógica. Não é com flores que eu luto contra o inimigo. É torturando. É matando. Olha o que o Mourão, vice-presidente do Bolsonaro, disse numa entrevista em Nova York. Ele disse a seguinte coisa. O entrevistador, né, o repórter americano, perguntou: e aí, vocês do governo defendem um torturador, o brilhante Ustra, não sei o quê, que foi condenado, né, como de fato torturador e tal. Aí o que ele diz? Bem, a história não é bem essa. Nós vamos esperar que as pessoas que dizem ser, que falaram que foram torturadas morrer, para que a história julgue quem é certo e errado. Olha a gravidade disso aí, cara. Tu tá entendendo? É quase como se eu dissesse assim, gente, vamos deixar passar mais uns anos pra gente ver que o Hitler não foi todo esse demônio. O Hitler foi um cara que pensou assim no bem da Alemanha, era um cara que beijava as crianças, era um cara que daqui a pouco nós vamos encontrar isso, que pessoas falando isso. Como já temos aí pessoas querendo relativizar o partido. Certo?